Guia de consulta de dados eleitorais. A Comissão Eleitoral Nacional disponibiliza uma plataforma online que permite a todos os cidadãos são-tomenses consultarem seus dados eleitorais. Passo 1. Deverá acessar a plataforma digitalizando www.stp100.st. Passo 2. Na área qual o meu local de votação posso mudar, preencha pelo menos os campos disponíveis: bilhete de identidade, data de nascimento ou número de eleitor. Certifique que inseriu os dados corretamente e clique no botão procurar. Passo 3. O sistema apresentará o seu local de votação e todos os seus dados eleitorais. Em caso queira mudar de circunscrição, passo 4. Clicar em mudar de circunscrição, coloca o teu número de telefone e receberá um código de validação por SMS. Introduz o código, troca a nova circunscrição e está feito a tua atualização. Em caso queira fazer a reclamação, vai ao início da plataforma e clica em reclamação online e segue as instruções. Comissão Eleitoral Nacional, verifique seus dados e garanta o seu direito de voto. Bem-vindos à RSTP. Abrimos este espaço em entrevista para uma entrevista com o advogado Hamilton Vaz, ainda em volta da polêmica instalada, mais concretamente há uma semana, sobre o processo de extradição do cidadão chileno Ignácio Mena, do qual o Dr. Hamilton Vaz representa, e está aqui com uma polêmica também com os tribunais, e agora praticamente toda a sociedade está a falar sobre esta questão. Por isso o doutor aceitou aqui este convite para falar conosco um pouco mais depois da evolução do processo, mas antes deixa eu lhe cumprimentar uma vez mais e dar as boas-vindas aos estúdios da RSTP. Bem-vindo. Muito obrigado. Saudações, sou jornalista Josemar. Doutor Hamilton Vaz, na última sexta-feira, no último sábado, na verdade, a última semana que chamou a imprensa, fez, digamos, uma denúncia ao Supremo Tribunal de Justiça, acusando de violar prazos processuais e também de tomar decisões em desconformidade com a lei e, inclusive, de não ter executado um acórdão do Tribunal Constitucional. Isto já motivou a reação do próprio Supremo, que interpôs, inclusive, uma queixa-crime contra si. Para já, como é que vê esta reação do Tribunal, que avança com uma queixa-crime contra si e uma participação junto à Ordem dos Advogados? Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu primeiro quero agradecer à imprensa e agradecer efetivamente à imprensa, o quinto poder. É um poder forte e graças à imprensa e por ter posto a boca no trombolho, conforme se diz, justamente ontem eu recebi um despacho do Supremo Tribunal de Justiça, despacho esse a admitir o recurso, admitir a interposição do recurso para o Tribunal Constitucional. Bom, esse despacho o que é que faz? Agora, felizmente, por ter posto a boca no trombolho, é que aparece o despacho a dar razão ao advogado admitindo o recurso para o Tribunal Constitucional. E isto é necessário vir informar a imprensa, vir informar ao todo o povo de São Tomé e Príncipe desse facto. É um facto que efetivamente é necessário dar a César o que é de César. Com esse despacho que admite efetivamente o recurso, significa dizer que o processo não chegou ao fim, nem tampouco aquele comunicado que motivou a entrevista que dei no sábado, é justamente porque o processo não tinha chegado ao fim, porque havia um recurso interposto para o Tribunal Constitucional, e ainda bem que pus a boca no trombolho, porque se não pusesse a boca no trombolho, efetivamente toda a marcha ia adiante e eu não receberia essa notificação, esse despacho que veio agora, que é um despacho a dar razão ao advogado. Mais do que isso, permita-me só dizer,
não basta esse despacho. Eu creio que o Supremo Tribunal de Justiça tem que vir se retratar e pedir desculpa ao advogado, dizendo que efetivamente o advogado tem razão, porque o processo não tinha chegado ao fim e aquele despacho que tinham colocado na comunicação social é efetivamente falso e tendencioso, conforme eu o classifiquei. Esta questão também que tentamos clarificar no sábado, mas não houve espaço, digamos assim, para aprofundar muito. O comunicado do Supremo, na altura, dizia que o processo chegou ao fim ao nível do Supremo, que tomou a decisão na sua mais alta instância e que aguardava, penso o termo utilizado é ulteriores ações ou procedimentos, coisa de género. Isto não estava a dizer que é da parte do Supremo que acabou e que o advogado poderia recorrer ou algo de género? Não. Quando o Supremo emite o comunicado, diz de forma clara e inequívoca que o processo de extradição chegou ao fim. Ao nível do Supremo. Chegou ao fim e que já comunicou às autoridades centrais para procedimentos subsequentes. É para desencadear já o processo de avançar com a entrega do cidadão. E não podia ser, porque têm que observar o trânsito a julgado, que é básico, que eu tinha me referido. Tinham que observar o trânsito em julgado. A justiça existe para efetivamente seguir o primado da lei, dar César o que é de César, dar Deus o que é de Deus. E, felizmente, agora deu-se ao César o que é de César com esse despacho que surge, que efetivamente o advogado tinha razão. O processo não chegou ao fim. O processo ainda vai continuar em suas tramitações. Agora, todos os expedientes vão para o Tribunal Constitucional, como o próprio Supremo lavrou. Por outro lado, eu quero também dizer já, e de ficar de forma clara, e calar, de certa forma, boca daqueles que não leem antes de pronunciar. Uma interposição do recurso no Supremo, ainda que o Supremo negue o recurso, há na lei orgânica do Tribunal Constitucional um artigo, número 4 do artigo 86 e 87, permite que a pessoa reclame dessa decisão diretamente para o Tribunal Constitucional. Ainda bem que assim o sistema é garantístico. Senão, o Supremo pode, perante um expediente do advogado, fazer a retenção do recurso. Esse expediente é justamente para se ultrapassar as situações de retenção do recurso ou indeferimento da interposição do recurso. Então, tudo está sendo feito como o jogo deve ser julgado. Mas esta situação esteve em causa? Houve a retenção do recurso ou indeferimento? Também porque quando houve expediente para o Tribunal Constitucional, aquelas pessoas que não entendem da matéria achavam que, por não saber os meandros da questão, havia uma recusa do Supremo e houve, à luz da lei... O Supremo recusou em que medida? Quando é que interpõe indiferiu, o recurso? Foi mesmo indiferiu. E tem o despacho. É justamente com esse despacho que se acionou a reclamação nos termos da lei legal. Não são invenções do advogado que agora está a fabricar as jurisdições. Não, é nos termos da lei. E é que cabe essa reclamação direta para o Tribunal Constitucional. E assim foi feito. Mas o Supremo indiferiu o recurso sobre a decisão ou sobre o pedido de recurso para o Constitucional, ou indiferiu o recurso sobre o pedido de habeas corpus? Porque há duas questões que veio aqui à tona que o pessoal ainda está meio Supremo confuso. Indiferiu a interposição desse recurso para o Tribunal Constitucional. E no contexto dessa indefinição, à luz do articulado que a lei dá, designadamente o artigo 86, quem não sabe vai lá ver, número 4, 87, dá essa latitude de se poder recorrer para o Tribunal Constitucional. E assim foi e será por diversas vezes quando ocorrer situações como essa, em salvaguarda efetiva do direito dos nossos constituintes. Quando se está a defender alguém, ou está-se a defender ou não está-se a defender. Há que se defender com toda a latitude que a lei prevê e permite que se faça a defesa. E assim a defesa está a trabalhar. Mas, entretanto, o Tribunal Constitucional, quando decide pelo seu pedido, anula a decisão do Supremo e ordena a libertação do seu constituinte. O Tribunal Constitucional, na defesa
dos supremos interesses das pessoas, seja qual for, quando está em causa a privação da liberdade, nós estamos a falar de direitos fundamentais, não há nenhum outro tribunal, mais do que o próprio Tribunal Constitucional, que deve primar por aquilo que está na Constituição, que é salvaguarda da liberdade e garantias que assiste ao cidadão. E ao ver essas garantias postas em causa, há que se agir, porque o dano que decorre da prisão não é brincadeira, porque a regra em direito é liberdade e a prisão é exceção. E por outro lado, quando é possível colocar o Josimar em liberdade enquanto decorre o processo, não há, isso está previsto nas nossas legislações. A colocação do Josimar em liberdade enquanto o processo decorre não acaba nem mata com o processo, mas sim é uma das garantias que o próprio direito concede aqui, em Portugal, em Espanha, em qualquer parte do mundo. O Supremo, no comunicado que fez agora, diz que estes prazos de prisão preventiva ou de detenção para extradição, ele vai sendo ou deve ser renovado ou renova-se à medida que há novos recursos e por isso entende que está dentro do prazo e não violou qualquer prazo de prisão. Muito obrigado, senhor Josimar. O senhor toca numa questão que é bastante específica. Não obstante os prazos que constam da própria lei especial, eu quero dizer que a própria lei especial prevê a questão de aplicação do Código de Processo Penal, que é subsidiária. E ninguém pode estar detido ou preso sem que periodicamente houvesse o reexame. Tem que haver o reexame periódico dessas privações de liberdade. Essas privações de liberdade obrigatoriamente por imposição constitucional e determinação da própria lei adjetiva, que é a lei, o Código do Processo Penal, há que se fazer o reexame. Isso não é só devido ao tal senhor que está na cadeia, para qualquer um. E é em função desse reexame que, ao não ser feito, como não fizeram já de alguns cidadãos, normalmente a situação de segurança social e os outros, porque esse reexame é ex officio. E quando se faz a ata desse reexame, consta no processo. Só para clarificar, o juiz deve fazer. E quando o juiz não faz esse reexame, à luz do nosso Código de Processo Penal, o senhor vai lá para habeas corpus, o cidadão é imediatamente posto em liberdade. E essa colocação em liberdade não significa que o processo acabou. É necessário também que se diga isso. Significa que a pessoa vai estar em liberdade enquanto o processo vai decorrer. Isso tem que estar claro. Mas hoje, compreende, eu estou justamente para deixar claro que eu recebi o despacho e o despacho dá razão ao advogado de que efetivamente havia um recurso para o Tribunal Constitucional e que o processo não chegou ao fim. E mais do que isso, não basta só esse despacho. Basta agora o Supremo vir à comunicação social e dizer, retratar, desculpar-se do advogado e dizer efetivamente o advogado tem razão porque o processo de extradição não tinha chegado ao fim. Isto é que tem que ser feito quando nós estamos perante pessoas muito dignas, perante pessoas muito honestas, perante pessoas muito legalistas. É necessário haver essa retratação e pedido de desculpa. Fala de prazos, sobretudo da prisão preventiva, mas o seu constituinte continua na prisão, apesar da decisão do Tribunal Constitucional que ordenou a soltura. O Supremo pediu uma aclaração. Pronto, isto é uma prerrogativa que assiste, isto que é a legalidade, é uma prerrogativa que assiste o Supremo e o Tribunal Constitucional deverá fazer essa aclaração. E é mais uma prerrogativa, é isso que eu dizia ao Sr. Josimar, é necessário discutir todas essas prerrogativas que a lei permite que se faça. A decisão do Tribunal Constitucional não é cabível a recurso nessas situações. Agora, a aclaração é cabível, daí que, à luz da lei, suscitou-se, o Supremo pediu essa aclaração e a aclaração, nos termos da lei, será feita pelo tribunal que pediu. E nós devemos estar tranquilos e aguardar que as coisas assim aconteçam. Mas para quem não tem todo o processo,
o que o doutor alega quando recorre ao Tribunal Constitucional para travar, digamos assim, essa extradição? Alego o que toda a gente em qualquer país do mundo faz. Nós temos a lei-mãe, que é a Constituição. Não há extradição que ocorra em Portugal observando o que está estatuído na Constituição da República Portuguesa. Se a extradição fere, agride o que está na nossa Constituição, então ela não pode ser executada. Mas neste caso, o que é que está em colisão entre há várias matérias, Por exemplo, o essencial. Há várias matérias que eu não quero trazer agora. Há várias matérias especificamente que ocorrem. Por exemplo, eu posso dar-te um exemplo muito prático. A nossa Constituição diz de forma clara que nós não podemos extraditar um indivíduo para um país que aplica uma pena mais agressiva, mais agreste do que a nossa. Estou a usar termos técnicos. A nossa Constituição permite penas até 25 anos. Se nós vamos extraditar um indivíduo para um país onde a pena é mais terrível, por exemplo, a Espanha, quero dizer já, a pena vai a 35 anos revisável. Vai até 35 anos revisável. Isso é para não dizer que a pena até é perpétua. Bom, 35 anos, depois eles vão rever para ver. Quer dizer, a pessoa vai ficando lá. Só esse aspecto já briga com a nossa soberania, briga com o nosso princípio constitucional. Mas não é minha invenção, é o que está na nossa lei, é o que está na nossa Bíblia constitucional. A nossa Bíblia diz lá de forma clara e inequívoca. A pena nossa vai até 25 anos, isso é um dos aspectos. Mas a matéria suscitada ao nível da própria o recurso ao Tribunal Constitucional, não se prende só isso, se prende com muita interpretação normativa. Há interpretações normativas que o Tribunal Supremo adotou que briga com a nossa própria Constituição para conceder a extradição. Então, essas interpretações normativas todas têm que ser analisadas à luz de um tribunal que é vocacionado para isto, que é o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai dizer se as interpretações normativas que o Supremo adotou para diferir esse ou aquele aspecto briga com a nossa Constituição. Quer lhe dizer outra. Nós não temos, por exemplo, uma convenção, um acordo bilateral de extradição com a Espanha. E como não temos um acordo bilateral de extradição com a Espanha, tem estado em busca de alguns instrumentos paralelos para justificar ou para cobrir esse vazio do acordo bilateral que nós não temos com a Espanha em matéria de extradição. Porque a extradição há o princípio-chave, que é o princípio da reciprocidade. Só estou a dar exemplo. Tem que estar salvaguardado. Quando o Brasil pede a Portugal extradição, por exemplo, a nível da CPLP, se fosse uma extradição a nível da CPLP, nós temos há um acordo entre os países do CPLP para que o processo de extradição seja facilitado, porque já temos acordo. E não existe esse acordo com a Espanha. E como não existe esse acordo com a Espanha, estão aí buscar algumas leis internacionais, coisa e tal, para introduzir, para ver se conseguem facilitar o processo. Então, quem vai analisar isso agora à lupa é o Tribunal Constitucional, que é o garante da nossa Constituição. Doutor, eu sei que é parte, representa claramente a parte, mas acreditando e pedindo a sua coerência, até porque está a ser visto, e sabe disso, pelo grande público, o pedir a libertação do seu constituinte nesta altura não ilibaria-lhe do processo que deve correr. Então, no fundo, o que aconteceria se ele não for extraditado? O julgamento ou o processo deve decorrer aqui, é isto? Se ele não for extraditado, há passos subsequentes. Eu não quero avançar já para essa etapa, eu já tinha feito essa referência, como nós estamos apenas a analisar a questão da extradição, e quando se está a analisar a questão da extradição, não se está a analisar o mérito do crime. Sim, mas esta a questão do mérito não se coloca. Quem não está por dentro da matéria quer perceber isso. Se ele é colocado em liberdade, se o tribunal decide mesmo que não há espaço à extradição, tem que se analisar o mérito. Neste caso, faz-se ou o processo mora? Não, isso é a fase 2, em que a própria Espanha
desencadeia ou pode desencadear os mecanismos para que o tribunal aqui possa efetivamente diligenciar as coisas nesse sentido. Entendi perfeitamente a linha da sua pergunta. Certo, era nesse sentido. Doutor, eu agradeço esta explicação, é a sua versão e, como eu disse, acredito e quero acreditar na sua coerência com a explicação que deu, mas eu quero também que nos ajude a esclarecer a outra parte desta questão, que é a parte política. Como é que justifica o envolvimento do presidente da Assembleia Nacional e do ministro do Trabalho nesta questão? Eles estiveram, de facto, consigo e foram juntos à casa da presidente do Supremo Tribunal de Justiça e depois ao Supremo Tribunal de Justiça? Efetivamente, relativamente a essa matéria, eu quero dizer que, como avançaram bastante, houve expediente do Ministério Público, da Ordem e tudo isso, como estão entregue a essas, nós temos que ser legalistas, estão entregue a essas instituições, então vamos deixar que essa situação venha a ser aclarada justamente para não beliscar essas instituições. Essas instituições assumiram a esclarecer essa situação, então vão avançar e a situação vai ser esclarecida. A única coisa que eu posso dizer é que não houve nada de especial, não houve nada de especial para o alarido social que eu ouço, não houve nada de especial. Mas nada, eles estiveram consigo. Eu já expliquei de forma inequívoca, já expliquei isto, que houve uma comunicação do Tribunal Constitucional para o Supremo. Sim, o doutor disse isso no sábado, mas disse que esteve o doutor. Em momento algum fez referência ao presidente da Assembleia, ao ministro do Trabalho, que é uma questão nova que foi trazida pelo Supremo. Por que na altura então não se referiu a estas duas figuras do Estado? Quer dizer que eles estiveram mesmo consigo? Estiveram comigo, não há dúvida quanto a isso. Estiveram comigo porque nunca deixaram de dizer que são amigos do senhor e perante um documento que já estava à vista de todos, só estavam lá porque foram buscar o cidadão. Não é nada demais. Mas na casa da juíza na presidente... casa é necessário interpretar bem. A juíza não estava no seu lugar de trabalho, que é o tribunal, da qual se foi, para aguardar os expedientes. A juíza não estava no tribunal, é bom dizer, na hora de serviço. E é um expediente que se briga com a liberdade. Esta hora de serviço é que hora? Só para... Hora de serviço, segundo período. A liberdade não se brinca em nenhum minuto. Se fosse em Portugal, há um documento de soltura, há um documento que tem a ver com liberdade, que trabalha até 8, 9, 21 horas para colocar a pessoa em liberdade. E naquele dia, que era uma sexta-feira, para que o cidadão não fique lá mais sábado e domingo, então estavam lá, aqueles cidadãos que referiu, estavam lá para buscar a pessoa. E nem sequer conseguiram falar com a juíza em sua casa. Nem conseguiram falar com a juíza. Mas querem falar com a pessoa, com quem? Com a juíza? De que havia um documento para que fosse despachado. Há um documento no Supremo e ela não está lá, ela precisa ver o documento para despachar o documento. É pura e simplesmente isso. E não há invenções, não há outras invenções. Mas quando o Ministério Público chamar e tudo, vão deparar que, afinal de contas, não é nada. É um zero de questões que estão a levantar e a aflorar. Agora, por outro lado, se perante a minha exposição de sábado, a juíza, o Supremo, sentiu beliscado e querem instalar um processo disciplinar contra mim, o advogado, ou querem acionar um processo criminal, estão na legitimidade de o fazer. Eu também posso dizer ao senhor Josimar que posso também estar a equacionar, acionar um processo criminal contra a juíza, contra o Supremo, perante os factos que eu tenho comigo, é a legitimidade que me assiste e é também a legitimidade que assiste a juíza. Estamos num processo pacífico, um processo que está a correr e que, parte a parte, pode, efetivamente. O processo crime não é de assustar ou coisa. É um processo normal, corre nos seus termos legais. Quando o advogado Hamilton for chamado, estará lá para explicar. E o que eu falo, eu assumo. Eu não falo sob perfil falso.
O advogado Hamilton Vaz, quando fala de forma clara e evidente. Eu digo, se eu não pusesse a boca no trombone em defesa do meu constituinte no sábado, e agradeço à imprensa toda, a RTP, a RSTP, o Telanon, a TVS, pelo excelente trabalho que fizeram, que é colocar a questão, no fundo é dizer, Santo Mestre diz, boca no trombone. E graças à boca no trombone, em defesa do meu constituinte, ontem eu recebi o documento a me dar razão, admitindo o recurso para o Tribunal Constitucional. Se não houvesse isso, já estava nos procedimentos, no comunicado do Supremo, é comunicar já. É que vocês não entendem isso. Quando o Supremo diz que o processo chegou ao fim, comunique já a autoridade central. Está no comunicado. Está a comunicar a autoridade central. É para desencadear já todos os processos para que o homem entre no avião e vá-se embora imediatamente. Infelizmente, com esse documento está esclarecido que o advogado tinha razão. Eu só espero que o bom senso reine neles de virem à praça pública e efetivamente retratar e pedir desculpa ao advogado que efetivamente o processo não tinha transitado em julgado e que houve uma precipitação dele, que busca argumento para dizer e apresente desculpa, que eu estou disponível para aceitar a desculpa. E da sua parte não admite qualquer excesso ou exagero na abordagem, seja na ação ou nas palavras, no âmbito deste processo, que aliás o Supremo entendeu obviamente que há não. Espaço para participação junto à ordem obviamente que não. Eu tenho a liberdade de criticar, eu tenho o direito de criticar o que não vai em boa linha. Ânimos criticantes, que emanou a entrevista que dei no sábado, é evidente. A minha entrevista de sábado não tem ânimos difamantes, não tem ânimos caluniantes, não tem esses ânimos. Tenho ânimos criticantes do modus operandi da nossa justiça. E se não fosse assim, quer dizer ao senhor Josimar, eu surpreendentemente recebi do Supremo o primeiro habeas corpus, positivo ou negativo, porque depende de matéria, que decidiram em 7 dias. Por que agora não está a decidir em 7 dias? Porque eu critiquei o Supremo. O Supremo tem pegado o habeas corpus, que a lei diz de forma clara que tem que ser decidido em 7 dias. E estão a decidir em 20 e tal dias. E habeas corpus tem a ver, é um pedido de liberdade imediata de quem está detido. E a nossa lei diz 7 dias taxativo. Não pode haver preclusão. E eles, no Supremo, é isso que eu critiquei. E continuarei a criticar. E muitos hão de beneficiar dessa crítica que faço. Porque graças a essa crítica, estão mais atentos para perceberem quando é que ocorre isto. E quer dizer, o Josimar, é com base em crítica que outros vão aprender. Eu percebi que o Supremo ainda não sabe distinguir 2 coisas básicas. O Supremo não sabe o que é pleno e o que é plenário. E nossa lei base, e eu quero lhes dizer, já eles vão lá depois vão aprender um bocado, porque eu tenho lido. Se eles querem entender o que é pleno e que o pleno é da secção, e o plenário, vão para o artigo 30 da lei base do sistema judiciário. Aquela gente não sabe. Por isso é que habeas corpus, quem anda a decidir o habeas corpus é o plenário do Supremo Tribunal de Justiça. Está errado. Quem tem que decidir o habeas corpus é o pleno da secção. E quando o plenário decide, então eles violam um princípio, que é o princípio do juiz natural. E essa decisão é praticamente nula, está ferida de nulidade. E eles têm que saber isso. Mas eu estou dizendo porque eles têm que aprender para depois. E está lá. E eu quero dizer já aos juízes do Supremo, para ir na lei base do sistema judiciário, para entender de uma vez por todas o que é plenário e o que é pleno. O plenário, o artigo 30 da lei explica o que é plenário, tem lá número 1, número 2, número 3. Eu falei Explica isso de forma clara. Com alguém também ligado à justiça que
justifica isso porque há uma disparidade entre a lei de base e mais outra lei que não estou a ver qual, que é mais especial. Lei de base é que Fala entre estrutura. plenário Lei de e- base, senhor Josimar, é que estrutura a organização dos tribunais. Mas no caso de extradição é uma lei especial. É a lei de cooperação internacional em matéria penal que se aplica e que não está de conta. Só que aquela lei de cooperação internacional em matéria penal, lá já tem um artigo, salvo engano, o 4º e o outro, 26, não sei o quê, que já fala a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal em matérias que não estão lá previstas. Havendo matérias que não estão previstas naquela lei especial, como em Portugal, como em outros países, também aplicam subsidiariamente o Código de Processo Penal, deve-se aplicar em tudo que não está previsto, lacunas, questões obscuras e tudo. Este caso da decisão em pleno plenário está definido nesta lei especial de matéria de cooperação penal. Não consta. Nem está. podia constar isto, nem podia constar. Aquela lei é justamente todo o processo, como é que ocorre e tudo, e o que não está lá, nós aplicamos o Código de Processo Penal, podemos ir mais adiante, o processo civil e coisa do gênero. É isto, e ainda bem que dessa entrevista, espero que ela vá toda assim, com essa matéria, e os juízes vão aprender. Eles vão aprender porque eles estão fazendo uma tremenda confusão, não sabem o que é pleno e não sabem o que é plenário. E quando eu digo isso, é que dizem, é que entendem que eu estou a injuriar, que eu estou a caluniar, eu estou a difamar. Não, estou a atuar com ânimos criticantes, não com ânimo difamante, não com ânimo caluniante, Obrigado. muito menos com ânimo injuriante. Obrigado, doutor Hamilton. Nós agradecemos a sua disponibilidade também e prontidão para falar de assuntos de direito. A verdade se diga, não é só por ser um assunto em que é parte, em que defende, mas a verdade é que tem sido dos poucos juristas que dá a cara, concorde-se ou não com os argumentos, mas que dá a cara e dá a voz para falar de direito. E a RSTP agradecemos e não poderíamos negar-lhe também o espaço, embora seja um tema em que seja parte, porque sempre participa e colabora e contribui para o esclarecimento com a sua perspectiva, mais uma vez, sobre os temas de direito. Nós, mais uma vez, agradecemos e esperamos que os outros advogados e juristas também façam o mesmo, porque o país ganha, a sociedade ganha quando tem diferenças e diferentes opiniões sobre questões jurídicas. Por isso, uma vez mais, agradeço e esta entrevista será, e quem assistiu até agora viu que ela está a ser transmitida na íntegra de tudo quanto falamos. Agradecemos que estejam sempre ligados a nós. Em nome da toda a equipa da produção da RSTP, nós desejamos continuação de um ótimo dia. Nós somos a RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. Todos os dias fazemos escolhas que nos aproximam dos nossos sonhos, das pessoas que amamos e das oportunidades que nos fazem crescer. Neste mês da Independência, escolhe estar ligado ao futuro. Aproveita o TCL 501 por apenas $1.790 e o ZTE Blade A36 por apenas $2.390 com Turbo Mais Net mensal incluído, para navegares, comunicares e descobrires novas possibilidades. O futuro é a nossa escolha. CST, sempre juntos. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.